uma ajuda do céu. Que cada um de nós precisamos de uma ajuda do céu. E mesmo com a minha voz rouca, eu vou falar mais. Certo? Vamos tentando esclarecer mais alguma coisa. E nisto, repetindo coisas que vocês já conhecem, porque muitas pessoas que não somente repetiram, mas pregaram, hoje não têm conhecimento daquilo. Revelação principal destas coisas. E quando se fala, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, estava falando exatamente de Israel. E são coisas que já aconteceram. Mas eu quero trazer isso para dentro da geração, porque o irmão Brana, ele mostrou que aquilo aconteceu dentro da geração ou aconteceria dentro daquela geração. São coisas que o irmão Brana não podia falar claro para o povo. Uma hora ele clareava um pouquinho, isto foi a sua vinda. Outra hora ele diz, estamos esperando pela vinda do Senhor. E as pessoas precisam de ter revelação. Quando você lê sobre a parábola da figueira, que é Israel, e quando ela brotou em 1948. Então ali você tem que ver que tem uma geração, e uma geração é 40 anos. Irmão Brana mostra que se Jesus não viesse dentro desta geração, então não estaria correto, porque ele mostrou 40 anos. Nós não temos uma coisa dita por nós, dividida gerações por nós. Presta atenção. São coisas repetidas, pessoas conhecem, mas elas precisam ouvir mais um pouquinho, porque fazem uma confusão de geração quando é só acompanhar o que o irmão Brana diz. Quantos anos, diz o irmão Brana, que é uma geração? E é aquilo mesmo. Não temos que ficar preocupados uma geração diferente de uma dispensação. A dispensação tem vários anos, uma dispensação. Ela não tem apenas uma geração de 40 anos. Teve aí a dispensação que durou 1000 anos. A dispensação das trevas. Ela durou 1000 anos. Então você não pode pensar em uma geração, de maneira alguma. Dentro daquele milênio, então, que era 1000 anos, Deus tinha um homem. Quantos homens existiram? Mas Deus tinha um homem para aquela geração. Geração daquele tempo que Deus estava pregando através daquele homem. O homem não durou 1000 anos, mas foi durante o espaço de tempo da pregação daquele homem. Então, o irmão Brana mostra aqui suas infalíveis palavras de promessa 34. Israel está em sua terra natal. Ela é sua própria nação. Ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, Israel. A primeira vez por volta de 2500 anos, desde que ele foi nação. Então ficou 2500 anos no relento. Não era conhecido como uma nação, e foi a nação que Deus trabalhou com ela. Mas o irmão Brana diz agora 2500 anos, até que novamente Israel voltasse a ser uma nação. E Jesus prometeu aquilo. Então a gente tem que estar seguro na promessa. Jesus prometeu aquilo, não importa eu ou qualquer outro pregador. O que importa é que o irmão Brana falou. Se o irmão Brana disse, é isso que você tem que fazer. Você vai nas mensagens do irmão Brana,
e você vai ver irmão Branham dizendo, uma geração é 40 anos. Tem várias mensagens que ele fala isso. Eu vou tomar só essa hoje. E outras ficam para outros dias também. Mas uma geração é 40 anos. Então o que tem que acontecer quando Deus começa a fazer um trabalho é dentro daqueles 40 anos que Deus estará movendo, dando uma ajuda do céu para o povo. Cada acontecimento desse foi uma ajuda do céu que Deus deu. Agora, Deus deu uma ajuda do céu para Israel, eles rejeitaram, saíram do Egito, mas morreram no deserto. O que adiantou sair do Egito? Muitas vezes o que adianta sair das denominações e morrer no deserto. O deserto é exatamente o espaço de tempo que irmão Branham mostrou. Assim como Israel saiu, assim também a noiva sai das denominações. E ela tem um período. E Israel teve 40 anos. E dentro de 40 anos eles receberam juízo. Ao invés deles entrarem na terra prometida, eles tiveram juízo. Porque o 40 significa juízo. O profeta também ensina isso. Então guarde bem. A geração, ele prometeu. Jesus prometeu aquilo. A geração. E na Bíblia, agora não importa o que pastor diga, e na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos. Então, as pessoas querem subterfúgios, elas querem fugir da realidade, elas querem apresentar outra coisa ao povo, elas não podem ficar com a palavra do jeito que é, então elas pervertem. E aí está, a pessoa vem para perverter. Um vem para esclarecer, mas outro vem para perverter. É o que o povo precisa examinar. Agora examina. Procure o irmão Branham dizendo que uma geração é 1000 anos. Que uma geração é uma dispensação. O irmão Branham diz que na Bíblia uma geração é dividida em 40 anos. Então eu creio nisso. Eu prego o que eu leio. Para mim, o que Apocalipse 10, 8 a 11 está dizendo, que eu ou você temos que comer o livrinho e profetizar outra vez. Então, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar a mensagem do profeta, porque este é o livrinho, é o livro, Bíblia revelado. Você só com a Bíblia, nós não ficávamos sabendo nem o nome do Pai, se Deus não tivesse mandado um profeta. Não saberíamos do período da restauração com o ministério de Elias, que veio o irmão Branham. Se não tivesse um profeta, nós não tínhamos a restauração do batismo, da ceia e outras coisas. Mas também com um profeta, você tem a revelação dos mistérios que estavam escondidos por centenas, milhares de anos. E Deus tem uma promessa. Nos dias da voz do 7º anjo, Ele ia abrir o mistério para nós. Ele ia revelar o que estava oculto nos dias da voz. A voz do profeta, quando ele estava pregando, ele estava revelando. Alguém está esperando o irmão Branham levantar para revelar. Ele já tocou a trombeta. Ele não vai tocar trombeta outra vez. Ele já tocou a trombeta do 7º anjo. Ele já revelou o que tinha que ser revelado. O que falta é eu e você descobrir. Na verdade, quem precisava descobrir isso primeiro seriam os pastores. Porque eles que são escolhidos. A uns Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Agora, se Deus dá o ministério para um homem, então nós, os pregadores,
é que deveríamos ter a revelação que irmão Brana pregou. Nós não podemos revelar o que irmão Brana revelou. Ninguém pode revelar, porque não somos profetas, mas nós somos pastores, e nós temos a mensagem na mão. Então, para que serve esse quíntuplo? Serve para comer esse livrinho. Cadê os pastores para comer o livrinho? Você sabe que nós temos aí no mundo milhares de pastores. Mas cadê aqueles que comem o livrinho? Aqueles que a Bíblia mostra que tem que profetizar outra vez. Cadê ele? Cadê o pastor? Então teríamos que descobrir isso primeiro. O povo fica sem saber, porque os pastores, diz o irmão Brana, os líderes são os que confundem o povo. O povo está indo bem, mas aí levanta líderes para confundir o povo. Agora, do outro lado, o eleito não será confundido. O eleito está em paz, mas há confusão por todo lado. E quem é que faz? Não é o membro. Quem faz são os ministros, que está fazendo confusão. Aqueles que não têm a revelação, aqueles que não podem tomar a Bíblia e a mensagem do profeta como ela é, e começam a inventar coisas. Eu já disse para vocês, eu não inventei que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que o último eleito entrou. Eu li, eu comi. Era uma revelação que estava dentro do livrinho. Eu comi, você comeu. Você não foi enganado, você não é enganado até hoje. Por quê? Porque você tem comido o livrinho, você sabe o que ele é. Você sabe o que acontece quando o irmão Brana começa a revelar os selos. Ele diz, o Cordeiro está saindo do altar. Quando ele começa, é que ele já estava pregando a brecha. O Cordeiro está saindo do altar. Porque ele está falando dos selos. E ele sai do altar no último selo, no dia do profeta. Porque ele não sai aqui para eu revelar. Quando ele sai do trono, ele revela. Então, quando foi que ele revelou? Quando o irmão Brana pregou. Nós estamos aqui comendo esta alimentação, esse livrinho que já foi revelado. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Uma geração é dividida em 40 anos. Não deixa alguém te enganar. Dizer que agora irmão Brana está falando de uma geração dispensacional. Não é isso. Está falando de uma geração da Bíblia, que você tem que crer. Não aceita pregador inventar coisas e mostrar para você. Por que eles não lêem o que eu estou lendo? Porque eles não conseguem comer o livrinho. Isso aqui, ó. Uma geração é dividida em 40 anos. Como que eu vou pregar que é dividido em 70 hoje? Eu sei que em 70 foi na Babilônia. É conforme o tempo. Lá no tempo de Noé, uma geração era 120 anos. Noé pregou uma geração. Do tempo da Babilônia, era 70 anos. Mas o irmão Brana vem mostrando aqui. Quando o irmão Brana fala da Babilônia, nos ungidos dos últimos dias, ele diz, é quase 2 gerações. Por quê? Foi 70 anos. É tão claro o que o irmão Brana prega, para poder mostrar para nós esta realidade. Vocês não estão seguros na palavra do Osmar. Como vocês não devem estar seguros na palavra de nenhum pastor, mas sim na palavra do profeta. É o profeta que diz uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação, 1948.
Israel voltou para a sua pátria, tornou nação. A irmã Brana diz, do tempo em que Israel tornou nação, até 40 anos, quer dizer, 1948, mais 40 anos, que aqui ele fala, neste período de tempo ele virá. Agora você sabe que não é esse virá, não é arrebatamento. Ele virá, era para cumprir São Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Dar em casamento é divorciar. Casa, não está satisfeito, divorcia. Assim foi nos dias de Noé. A Bíblia está dizendo que seria nesses dias outra vez. Seriam repetidos aqueles dias de Noé. Repetiria nos nossos tempos. Então isso aconteceu no tempo do irmão Brana. Onde foi pregada a mensagem? Casamento e divórcio. Nos Estados Unidos. Então, onde cumpriu dias de Noé? Nós estamos numa extensão dos dias de Noé, dos dias de Ló. Assim como estamos numa extensão do 7º selo. Certo? É uma extensão. Mas o dia foi no dia que Deus estava no profeta. Aquele era o dia. Os dias de Noé, representado ali. Os dias de Ló. Os dias de casamento e divórcio. Foi tantos dias de casamento e divórcio que Deus veio num torvelinho, uma nuvem de fogo, e falou com o profeta, e deu casamento e divórcio para ele. Agora você tem a mensagem na mão, você tem um profeta pregando isso, você ainda está esperando para outro tempo. Isso que ele está dizendo, dentro de 40 anos, que é uma geração, 48 Israel voltou para sua pátria, a figueira brotou, voltou para sua pátria, tornou-se uma nação, diz o irmão Brana. Já era uma nação, o irmão Brana estava pregando isso em 64. E agora ela já é uma nação. Ela tem bandeira. É um membro das Nações Unidas. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Sem que apareçam os dias de Noé, os dias de Ló, os dias do Filho do Homem, que já vinha sendo avisado aqui em Mateus capítulo 24. Não podia passar os 40 anos. Guarde bem, irmãos. Vou repetir. Uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação até 40 anos. Neste período de tempo, ele virá. Agora, eu sei que a pessoa faz uma pergunta. Mas o irmão Branham está pregando em 64 e ele já tinha vindo em 63. Ele não podia falar mais claro para nós. Por isso Deus diz para ele, essa é a terceira puxada, não diga a ninguém. Tem hora que ele diz, o 7º selo foi aberto. Tem hora que ele diz, ele nos abriu 6 selos. Outra hora ele diz, o 7º selo não pode ser dado a público. Era a vida de um homem, era Deus numa carne. Não era falar como qualquer um quer falar, eu sou fulano de tal. Não. Brana nunca disse, eu sou o 7º anjo. Eu sou Elias. Nós não temos que dizer, eu sou. Para a gente ser pastor, só a misericórdia divina. Para ser pastor, pensa bem, dizer, eu sou um profeta. Não.
Para ser pastor é a escolha de Deus. Para ser profeta é a escolha de Deus. A uns Deus deu. Mas quando você vê o homem confundindo o povo, então são os líderes que não foram levantados. Deus não nos deu estes líderes. Deus não nos deu. Quando Deus dá um líder, aquele líder, ele não confunde o povo, ele esclarece. Agora vocês têm 20 anos de esclarecimento e têm poucos meses de escurecimento. Quem fez isso? Líderes. Não é um líder, são líderes que faz isso. E assim, irmão Branham está dizendo, nesse espaço de tempo de 40 anos, ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. É verdade que não passará essa geração? Irmão Branham deu tudo mastigado para nós. É verdade. E se é verdade, isso traz a vinda. Então a vinda de Cristo teria que acontecer exatamente dentro desse espaço de tempo. Israel tornando uma nação. E Deus falando, o anjo vindo visitar o irmão Branham também. Certo? Ao mesmo tempo, o anjo vem visitar o irmão Branham e irmão Branham trazer sua mensagem. A revelação dos selos, que é a vinda. Não podia ter dado em 48. 48 foi Israel voltando para sua pátria. E quando isso acontece, isso traz a vinda dentro daquela geração. Então 48 mais 40, 88. Jesus veio em 63. Vocês já leram a mensagem? Talvez eu tenha que ficar repetindo aqui. A brecha 41. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. O sétimo anjo não estará na terra. O irmão Branham pregou assim, o sétimo anjo está na terra. Quando foi a vinda? Foi em 63. O sétimo anjo estava ali. Jesus veio, uma nuvem de anjos. E aí pensa, são milhares? Não, são 7 anjos. Cada anjo simboliza uma era da igreja. Então, o irmão Branham estava representando a 7ª era da igreja e o 7º selo. Tudo estava cumprindo com ele. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Não o 6º, Wesley. Não o 5º, Lutero. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Aquilo aconteceu para cumprir a Escritura. Se você diz que não aconteceu, você está dizendo que a Bíblia está errada. A Bíblia diz, não passará essa geração. Aí eu precisava de um profeta para falar para mim, quantos anos é uma geração? Eu não estou falando para você quantos anos. Eu estou lendo o que um profeta disse, que é 40 anos uma geração. Então quando você toma esta verdade, você não vive tropeçando como os ministros tropeçam. Você precisa permanecer de pé. Estamos falando com uma igreja eleita e que deveria e deve ter o quíntuplo, mas o quíntuplo perfeito, que não tropeça na palavra, que não inventa geração com dispensação, que não mistura. Você não tem mas nenhum mensageiro de eras depois de irmão Branham. Irmão Branham foi o último mensageiro. Não tem mais mensageiro de eras.
A gente sabe disso. Há quantos anos a gente prega isso? Não tem mais mensageiro de eras. O que você tem ali, simplesmente, é João comendo o livrinho. Tem que aparecer esta noiva, diz o irmão Brana. 72 ao nascer do sol, 73. Tem que aparecer esta noiva. E ela apareceu. Ele estava falando, olha para você ver, parece que não tinha noiva no seu dia, mas também começa no seu dia e vem até aqui. É o prolongamento da noiva que começa nos dias da voz do sétimo anjo, América do Norte. Aí a mensagem veio para o Brasil, primeira e segunda etapa. Comemos aquela mensagem, primeira e segunda etapa. Não ficamos sabendo nada de selos, nada de trovões, nada de novo nome, nada que o Cordeiro saiu do trono. Não ficamos sabendo de nada dos selos. Mas o que são os selos? A terceira etapa. Então, tivemos a mensagem do profeta no Brasil, mas não tivemos o prolongamento da terceira etapa que começou com ele. Ele encabeçou lá como profeta nos Estados Unidos. Mas aqui a noiva é profeta. A Bíblia, quando diz que João é profeta, irmão Brana veio e diz a noiva. Ela tem o assim diz o Senhor. Então vamos tomar isto entre todos nós e crer do jeito que o profeta pregou. Ninguém sabia nada dos selos, dos trovões, do novo nome, que o Cordeiro saiu do trono, que era, terminou, e o último eleito entrou, e outras coisas. Não sabíamos nada. E críamos e cremos no profeta William Branham. Mas por que não sabíamos? Porque não tínhamos o prolongamento da terceira puxada, porque ela começou com o profeta e termina com a noiva. Ela começou lá nos dias dele, mas termina aqui nos dias do irmão Branham. Sabe o que ele diz? Olha, se subir 12, era tão pouca gente no seu dia, que ele via que tinha revelação, era tão pouca gente. É um número simbólico, na verdade. É tão pouca gente. Como nós temos o Enoque, é um só, é um número simbólico. Mas dizendo que é pouquíssimas pessoas. Já está dizendo. Não está informando que é muita gente, não. Então o que a gente tem que tomar? A mensagem do jeito que ela é. Meu irmão, aprenda isso, pelo amor de Deus. Não seja um pastor falso, um ministro que confunde os outros. Irmão Branham diz, não é o povo que confunde o povo, não. Não é o povo, são os ministros, são os púlpitos. São as lives. Sim, tem quem confunde, quem esclarece. E você tem que saber o tempo que Deus esclareceu para você ver o tempo que Satanás está confundindo. Deus esclarece, Satanás confunde. Deus esclarece através de ministros. Deus esclarece. Satanás atrapalha, escurece através de ministros. É o trabalho dele. É só ele encontrar alguém na mão dele. É o trabalho de Deus. Se Deus me pega na mão dele, eu vou falar o que Branham falou. Eu vou dizer a geração do que Branham disse. Não adianta inventar. Eu vou dizer que o livrinho é para ser comido. O próprio irmão Branham diz assim, o profeta comeu o livrinho. Agora, ele mesmo estava falando que o profeta comeu o livrinho de uma forma simbólica. Ele estava falando porque diz que o profeta e apóstolo era João, da ilha de Patmos. Eu não estou aqui para te dizer que eu sou apóstolo, que eu sou profeta, que eu sou João. Não me interessa nada disso. Me interessa é a palavra.
Me interessa eu ver essa realidade. As outras coisas eu deixo por conta de Deus. Não sou eu quem tem que falar, nem você tem que falar. Mas quando você tem a palavra esclarecida, você sabe o que é. Você sabe de onde veio. Paulo diz para Timóteo, e você sabe bem de quem tem aprendido. Mas eles não sabem. Os filhos de Paulo sabiam. Mas filhos do Osmar não sabem. Então não é filho do Osmar. E podia ser. Aí eu aprendi. Isso é verdade. Isso é um filho que segue o caminho do pai. Eu quero seguir o caminho do meu pai. Eu creio que Brana, além de pai das nações, que quer dizer Brana, pai das nações, ele é meu pai também, pai na fé. Eu não tenho onde sustentar a mensagem que prego, senão com as palavras do profeta. E se o sétimo anjo estava na terra no tempo da sua vinda, de 48 a 63, quantos anos? 15 anos? De 48 a 63, Jesus veio, cumpriu Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração, que não passará estes 40 anos. E não passou. Eu estou aqui para afirmar para você que não passou. O irmão Brano não podia falar, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Por isso ele deixou as coisas assim da forma que nós temos aqui, ó. E temos que ser agradecidos. Uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação até 40 anos, neste período de tempo, ele virá. E a pessoa Messias tivesse dito aqui, ele já veio? Já estava tudo revelado. Aí o povo dos Estados Unidos saberia. Mas a mensagem não é para ele saber se vocês veem. Fico repetindo, perguntas e respostas sobre os selos. Leia para você ver. Ele diz que o povo do ministério dele, dos Estados Unidos, não estava compreendendo o que estava acontecendo aquela semana. Porventura, não é o mesmo que tem acontecido no nosso ministério dentro de 20 anos. As pessoas que ouviram esta mensagem, 16 anos, não entenderam o que estavam ouvindo, não captaram a mensagem. Só o eleito é que capta a mensagem. Mas você vê outros lutando contra a Bíblia, lutando contra a mensagem. Como vamos escapar dessa daqui? Dentro desta geração, ele veio. Então isso trouxe a vinda para nós. Amém? Para mim, isso daqui é suficiente. Repetindo outra vez esse parágrafo, 203, como 202, e mostra que Cristo é os selos. E ele diz, tudo foi completo. A revelação foi completa. E nós não podíamos entender. O profeta falando isso, ele toma parte com o povo. Tudo estava completo. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. E assim ele vai. Ele é os selos, porque toda palavra é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo aonde? Aonde? A revelação de Jesus Cristo numa carne chamada Brana. O que foi o selo? Foi a revelação. Uma revelação é uma manifestação.
É uma exposição. O que foi os selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Escuta, os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo. Aí, ele não disse, ficou faltando um aqui. Aqui já é em 65. Tudo foi completo. E nós nem o podíamos entender. Quando ele diz assim, ó, tudo foi completo, e nós nem podíamos entender, quando você lê as mensagens anteriores, que a irmã Branham não esclareceu, ele está esclarecendo aqui agora. Ele está dizendo, nem podíamos entender. Você lê o que eu preguei ali atrás, e nem pôde entender, eu também não podia entender. Mas aqui estava tão claro a revelação dele para o tempo dele mesmo. Aquilo era tão claro. O que era? Deus. Era Deus operando numa carne do seu profeta. Não passou essa geração. Israel voltou para sua pátria. Moisés e Elias ainda não apareceu. Mas Israel voltou para sua pátria. Dentro desse espaço de tempo, geraram filhos. O que eu vejo é isso. O mesmo que aconteceu conosco aqui. O mesmo que aconteceu com Israel. 2 milhões saíram do Egito. Mas foram para o deserto. 2 milhões não entraram em Canaã. Entrou só 2. O que aconteceu com aqueles que saíram do Egito? Geraram filhos no deserto. Eles mais velhos morreram, porque deviam morrer. Eram incrédulos com a mensagem de Moisés. Eles eram incrédulos. Tiveram espias. 10 homens, 10 ministros, desencorajando a Israel. E 2 ministros, Josué e Calebe, dizendo, subamos e possuamos a terra. Mas tem mais para desencorajar. E o que aconteceu? Aqueles que creram nos 10, morreram no deserto. A mesma coisa aconteceu quando Deus, através do irmão Branham, tirou nós todos da denominação. Saímos da denominação. Mas quantos entraram na terra prometida, que são os trovões? Os trovões é a terra prometida para a noiva eleita. São poucos que entraram. Mas o que aconteceu ao sair? Saímos das denominações. Então os mais velhos geraram nós. Olha para você ver. Geraram nós. E os mais velhos morreram. Estou falando agora de uma idade cronológica mesmo. Os mais velhos. Deus falou, os de 20 anos para cima não vai entrar. Sabe por quê? Porque são emancipados. Só vai entrar de 20 anos para baixo. Mas para cima não vai entrar. Aquele que tiver 21, 22, 23, 40, 50, ele diz, não vai entrar. E não entrou. Deus cumpre a sua palavra. E o mesmo tem acontecido agora. Irmão Branham diz, Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. Então o que aconteceu? Nós saímos em milhares de pessoas. E aí, todos esses que saíram lá no início de 65, 70, do ano 65, 70, geraram nós. E eles morreram. Morreram no deserto, sem conhecer selo, sem conhecer trovões, sem conhecer novo nome. Porque tinha que cumprir o tipo. Irmão Branham, alguém vem e diz, você quer pregar tipo? Irmão Branham diz, eu sou um tipologista. Eu creio no irmão Branham. Irmão Branham pregava tipo, eu não posso inventar um tipo. Mas eu posso tomar o tipo que o irmão Branham mostrou e trazer para vocês. Certo? É assim que irmão Branham diz.
Que João é um tipo da igreja sendo raptada. Se tem um João que é o tipo, tem que ter a igreja aqui para ser raptada. Ela vem de todas as eras, mas ela só é aperfeiçoada. As eras é aperfeiçoada só através da mensagem do sétimo anjo, na sétima era, na noiva que veio, que ouviu os selos, que ouviu os trovões. Você deveria saber que nós, crendo, estamos ajudando os irmãos que não viram, que não ouviram estas coisas durante 7 eras da igreja. Nós estamos crendo por eles. Porque nós aqui somos o antitipo, isto é, o cumprimento do tipo. Você não pode ter o tipo sem ter o cumprimento. Tem que ter o cumprimento aqui do tipo para poder ter um povo que vai ser raptado. Irmãos, o povo de Lutero não ouviu isso, de Wesley não ouviu isso. Vamos começar aí atrás. Os pentecostais não ouviram isso. Primeira e segunda etapa não entendeu isso. Irmão Branham pregou. Por isso ele diz, tem que aparecer uma noiva. Ela começa no dia dele e vem até aqui nesse dia final, quando João come o livrinho e profetiza outra vez. Isto é, prega novamente o que Branham pregou. Nenhum de nós é maior que Branham. A própria Escritura, o próprio Jesus diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus diz, ele estando em Branham, as obras seriam maiores. Não é Branham só. Era Branham crendo, aquele que crê em mim, disse Jesus. Olha, que Deus te ajude. De vez em quando a gente só pode dar um golinho na mensagem para vocês. Mas não seja enganado. Estamos vivendo num tempo final. Tudo está acabando. Você deve perceber. Tudo está acabando. O mundo está empesteado. Tudo está acabando. Não é por isso que eu vou crer. Não, eu vou crer porque eu creio na palavra. Eu vou crer por amor. Não é chegar a Cristo. Ai, o mundo vai acabar. Eu preciso aceitar Jesus. Não. Aceite Jesus. Não é com medo do mundo acabar, não. Eu aceito Jesus, aceito sua palavra, aceito os trovões, aceito o novo nome, porque eu vejo isso na Bíblia, eu vejo isso na revelação. Eu não tenho que fazer um outro trabalho. Fazer um trabalho paralelo a esse, que não tem recompensa. A recompensa que tem, meu irmão, é Branham revelando e João comendo. A única recompensa que a gente tem na Bíblia. Um capítulo que é certinho para o profeta e para a esposa. Come o livrinho. Não importa o que os outros falam. Não importa se eles são cegos e te chamam de espírita. Come o livrinho. É você que come o livrinho. Você não come o livrinho com o espírito daquele João de 2000 anos atrás, porque aquele João morreu. Você come o livrinho com a mensagem agora, do presente. Que você está comendo o livrinho. Toma isso para você e seja agradecido a Deus. Pai, obrigado por mais esta oportunidade. A luz que eu posso dar, Pai, é aquilo que o Senhor deu para mim. O Senhor deu para o profeta. E muitas vezes eu não consigo nem dar toda esta luz, mas eu creio nela. Estou aqui agradecido por esta palavra. Que cada um de meus irmãos, nesse instante, que venha abrir o coração e tomar a sua palavra e crer nela e considerar toda coisa fora da revelação e da comida que nós estamos comendo nesse dia. Toda coisa fora disso é falso. É falso porque só tem um profeta, William Branham. Só tem um João comendo o livrinho. Essa é uma noiva. Essa noiva do último dia é só uma. Tem centenas, tem milhares, mas tem uma que está comendo o livrinho.
Obrigado, Pai, por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.